Eleições 2016, agora no SBT Meio-Dia, a gente dá sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Florianópolis. Você acompanha agora as entrevistas com Murilo Flores e Ângela Albino. Candidato Murilo Flores, na reta final do período pré-eleitoral, o empenho de Ângela Albino para tê-lo como vice foi grande. Mas a determinação era para uma candidatura. Exatamente. Essa possibilidade foi cogitada por eles, mas eu sempre disse ao governador Colombo várias vezes, que Florianópolis precisava ter uma alternativa clara, nova, com uma proposta de mudança de padrão de gestão técnica, que esse é o anseio que está sendo colocado nas ruas desde 2013. Então, eu disse a ele, Florianópolis tem que ter essa opção clara. Se as pessoas vão optar ou não é outra história, mas precisava ter essa opção. Secretário de Planejamento do governo Raimundo Colombo, superintendente da Fátima, nas internas Raimundo Colombo vai lhe apoiar? A gente é parceiro, né? Ele vê com muita simpatia a minha candidatura. Evidentemente que o partido dele fez uma opção, ele tem que seguir a opção dele. Mas somos parceiros, continuamos. Eu sou quem mais está falando do governo dele, eu cito o governo Colombo o tempo inteiro, né? Com muito orgulho, com muito prazer. Então, ele não pode ser contra uma candidatura que fala bem do governo dele. E é uma candidatura única sob o aspecto de que nunca teve nenhuma participação eleitoral em nenhuma eleição. Nem para prefeito, nem para nada. Nunca participei de nada, vereador, deputado. É a estreia mesmo eleitoral. É a minha estreia. A primeira vez que eu participo. Procurando encarnar uma candidatura de fato novo em Florianópolis? A ideia é essa. A ideia é dizer que nós... Porque, Prisco, o que me marcou essa vida? Eu ocupei cargos importantes, né, no governo federal e no estadual, mas eu fui pautado sempre por decisões técnicas. Como eu nunca tive interesse em eleitoral, o problema é que quando você ocupa um cargo e ocupa o cargo pensando na sua eleição, a decisão que você toma, ela já fica contaminada pelo seu interesse pessoal e não pelo melhor. Qual a decisão melhor? Então, como eu tenho uma história de 35 anos ocupando posições, mas sempre pautado por gestão técnica, é isso que eu estou oferecendo. Considerando o momento que vive o país, de turbulência política, o aspecto econômico delicado, até sob o aspecto moral também, um momento que sobressai, de repente se apresentando como um técnico e não como alguém que faz parte de um carreirismo político, pode ser um diferencial, um caminho alternativo para o eleitorado? A gente apostou nisso, quando desde o início do ano viemos pensando nessa candidatura, e a gente está vendo isso nas ruas agora. Depois que começou o horário eleitoral de TV e rádio, eu ando na rua, as pessoas me param, é isso mesmo, gestão técnica, vamos mudar. Então, você percebe que esse ambiente existe. Se ele é um ambiente que já é de transformação, ou se a sociedade... A campanha é muito curta também, é muito né? curta, ela é muito prejudicial para o novo. Né? O novo ficou muito prejudicado com a regra, não a regra financeira, a regra de tempo. Isso E para encerrar, 30 segundos, qual é a grande prioridade da cidade? Mobilidade? Não há dúvida nenhuma que se a gente tivesse que eleger um assunto de todos que temos, mobilidade é o assunto que mais... ela atinge a 100% da cidade. E o candidato tem batido muito na linha do BRT, né? O BRT é o carro-chefe, não é toda a solução, mas é o carro-chefe. Sim, além do BRT, o que mais seria? Olha, nós temos que mudar toda a configuração do transporte público atual, né? Porque o BRT ele reorganiza a cidade. A cidade adensa ao longo do BRT. Isso aconteceu com Curitiba, que é o pioneiro e é o exemplo, né? E o transporte público todo passa a ser alimentador do BRT. Isso tem que ser transformado. Candidata Ângela Albino, o seu PCdoB respaldou Dilma Rousseff contra o impeachment. Prejuízo eleitoral por essa postura? Eu acredito que tem ganhos e perdas. Tem pessoas que não entenderam a nossa postura, a nossa opinião, mas também muitas pessoas, inclusive que não votaram na Dilma, compreendem que o foco nosso é a defesa do legado desses anos e o legado da própria democracia. Golpe, na sua avaliação?
Golpe, pelo que tenho visto dentro da Câmara, dentro do Senado, o tipo de argumento que se usa no off, né? Ali fora da tribuna, é um argumento que a Dilma não dialoga, que a Dilma podia ter dialogado mais. Eu não acredito que isso seja motivo para caçar o voto, a decisão soberana das urnas. Nessa reta final, 30 dias aí de campanha, fica mais em Florianópolis do que em Brasília, naturalmente. O próprio calendário do Congresso permite isso, mas eu estou indo a todas as sessões porque a pauta também agora tem sido uma pauta muito estratégica de redefinição dos rumos do país, então estou lá. Essa é a terceira candidatura à prefeitura, correto? Sim. Terceira. O que mudou na cidade da primeira para a terceira? As demandas, as prioridades são outras? Muito parecido, muito parecido. E isso nos preocupa muito, né? Porque aponta que nós temos perdido tempo nas últimas gestões, que nós identificamos todos os mesmos problemas, mas as gestões não estão dando conta de reverter as nossas dificuldades. Mobilidade urbana, por exemplo, é uma delas. É a principal? Acredito que é nevrálgica hoje, né? Porque quem precisa da saúde precisa ir até o posto de saúde, né? E fazer este caminho hoje já é um entrave para o próprio exercício de outros direitos, como no caso esse que eu disse de saúde. A segurança pública também preocupa, embora seja mais uma atribuição federal e até estadual, mas o município também tem que marcar presença, né? Na questão da segurança, me preocupa em particular o quanto nós temos deixado de gerar oportunidade para a juventude, né? As mães que disputam seus filhos com o tráfico hoje estão sozinhas, né? Qual é o programa que nós temos de governo para enfrentar isso, né? Para enfrentar esse cotidiano violento das áreas mais empobrecidas da cidade, né? Uma outra dimensão que me preocupa muito é a própria insegurança das ruas, né? Ontem estava fazendo uma conversa e as pessoas, as mulheres em particular, às 8 horas da noite a cidade é tomada pelo abandono, ruas escuras, moradores de rua, as pessoas se assustam com isso, né? A gente não tem respondido a isso. E além disso, além das demandas variadas, a escassez de recursos, né? Isso também é um desafio, né? Eu tenho conversado, inclusive, Prisco, que eu acredito que a gente precisa fazer o diálogo dos grandes temas, mas por cima dos grandes temas vai estar a questão do desenvolvimento econômico, porque eu não posso prometer creche sem desenvolvimento econômico, sem melhorar a arrecadação, eu não posso prometer postos de saúde sem melhorar a arrecadação, e eu estou convencida que a gente precisa ter uma liderança da região metropolitana para impulsionar o desenvolvimento econômico por ciência e tecnologia, pela área de turismo e por cultura, né? O exemplo de Paraty, com a Feira do Livro, mostra para nós o potencial de desenvolvimento econômico pela cultura. E o eleitorado está cada vez mais atento e esperto, né? Muito. Ele sabe fazer o diagnóstico, né? Eu achei que seria uma campanha que as pessoas iam ser retraídas em discutir propostas. Ao contrário, estão mais interessadas que a gente, de fato, propõe alguma coisa exequível, né? Alguma coisa que de fato se possa implementar. Não aquela promessa fácil, né? Não aquele de prometer tudo e depois criar uma expectativa impossível de realizar. E essa confusão aí de Ângela Amin com Ângela Albino, como é que está isso, hein? A gente está identificando que esse problema é mais importante do que parecia, né? E nós estamos, inclusive, revendo no próprio TRE o registro para que, de fato, haja uma clareza na cidade, que são duas Ângelas com projetos diferentes e que, portanto, são votos diferentes, né?